Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Rogério e eu sou professor de ciências. Hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas e os impactos ambientais causados por ácidos e óxidos. Nessa imagem aqui nós podemos ver que duas colheres, sendo que uma está com sal, a outra com açúcar e ao lado um recipiente com água. O que essa imagem quer passar para a gente de informação? Que muitos dos elementos que existem na natureza, muitas substâncias, elas são dissolvidas em água, ou seja, a água é considerado como o solvente universal, ou a parte dos elementos que existem na natureza são dissolvidos em água. Então essa é uma característica que a água tem de dissolução. Nós temos 4 grupos principais, de substâncias. Então nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Cada um destes 4 grupos com características marcantes. Começando pelos ácidos, nós temos a seguinte informação. Eles são líquidos, apresentam sabor azedo, dissolvem-se em água e, quando dissolvidos em água, promovem a condução de eletricidade. Além disso, eles possuem grande capacidade de corrosão. O que seria essa corrosão? É uma forma de dissolução também. Lembra que eu mostrei ali o slide das 2 colheres e também o recipiente com água? É importante a gente citar o papel dos pesquisadores ao longo da história, de muitos cientistas, e do investimento na pesquisa e na tecnologia. Então nós temos aqui o Svante Arrhenius, que nasceu em 1859 e morreu em 1927. Ele formulou, junto com outros cientistas, a seguinte teoria. Os ácidos, quando dissolvidos em água, sofrem no processo de ionização, ou seja, liberam hidrogênio com carga elétrica positiva. Tá? Nós temos abaixo aqui algumas substâncias presentes na natureza, que fazem parte do nosso dia a dia, inclusive. Então nós temos aqui a água, através do H2O. Então essa é uma representação, um símbolo. Nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono. Se vocês notarem a imagem ao lado aqui, é uma imagem muito impactante, porque ela mostra o quê? O lançamento na atmosfera do CO2, do dióxido de carbono, que é um dos grandes vilões pelas mudanças climáticas, pela poluição atmosférica, pelo efeito estufa e assim por diante. Nesse exemplo aqui, nós temos uma equação química. O que é uma equação química? Ela tem o objetivo de representar, através de sinais ou símbolos dos elementos químicos, o que acontece na reação química. Então, nós temos aqui a ionização da molécula de cloreto de hidrogênio, cujo símbolo é o HCl, ou seja, hidrogênio mais cloro, em água, processo pelo qual são produzidos íons H positivo ou hidrogênio positivo e cloro negativo. Íons são essas cargas elétricas positivas e negativas, ok? Essa diferenciação positiva e negativa. Então o HCl, ou ácido clorídrico, é uma substância muito importante na indústria farmacêutica, na indústria em geral, pela sua característica ácida. Além disso, mais comum para nós no dia a dia, então nós temos assim, o ácido cítrico presente no limão e outras frutas cítricas, por exemplo, o ácido acético presente no vinagre, o ácido málico presente na maçã e o ácido lático presente nos iogurtes. Estes íons de hidrogênio positivo, quando eles em contato ali com água, que é o processo de ionização, eles são responsáveis por definir a acidez daquela solução líquida, daquele meio líquido. Então, quanto maior for a quantidade de íons de hidrogênio positivo, maior será a acidez. No caso aqui nós temos a imagem de um rapaz fazendo o tratamento da água da piscina, e o que é interessante para ele e para nós sabermos? Existe uma tabela
onde você tem os níveis de acidez, é a alcalinidade, ou seja, que é o oposto da acidez, né? Sendo que ao meio nós temos uma neutralidade. Então, esse valor de 0 até 6 indica acidez. O neutro é o número 7 e do número 8 ao 14, alcalinidade. Então, toda vez que uma pessoa vai preparar alguma água para uso, né, seja recreativo, seja de consumo, ou seja, água potável, ela tem que obedecer essa tabela aqui, né, regulando a acidez daquela água. Outra forma de utilização dos ácidos, né, nós temos aqui continuando na indústria e presente no nosso corpo, né, porque o ácido clorídrico ele ajuda a dissolver os alimentos, né. Além disso, aqui o ácido carbônico ele produz aquelas bolinhas, né, que a gente vê no refrigerante, por exemplo, ou água com gás. Falando de um outro grupo, os óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico qualquer, tá? São compostos binários, substâncias formadas pela combinação de dois elementos, por isso binários, tá? E sendo que um desses elementos obrigatoriamente sempre é o oxigênio. Então existem várias nomenclaturas que a gente diz, né? Então nós temos os óxidos ácidos, que assumem uma característica ácida em reação. Nós temos os óxidos básicos, que quando reagem com água dão origem a bases, né? Já quando reagem com ácido dão origem a sal e água. Exemplo, hidróxido de cálcio, que provém da reação do óxido de cálcio com água. E nós temos os peróxidos, né? Onde nós possuímos dois oxigênios. Muito utilizado isso na indústria farmacêutica e de cosméticos também. Então, a aplicação dos óxidos e impactos no meio ambiente. Então, o óxido de cálcio, obtido a partir da decomposição do calcário, é usado na agricultura para diminuir a acidez do solo, muito importante, e também na preparação de argamassa na construção civil. O dióxido de silício é o óxido mais abundante na crosta terrestre, né? Então, ele é um dos componentes dos cristais, por exemplo, rochas e areia. Então, muito importante isso para a agricultura e para a mineração em geral. O óxido nitroso, utilizado no meio médico, né? Também conhecido como gás do riso. O dióxido de enxofre, por exemplo, para óleos. E essa combinação, quando é lançada na atmosfera, ela, através do ciclo da água, por exemplo, acaba provocando a chuva ácida. Esse é um grande perigo. O que essa chuva ácida faz? É uma chuva que ela vai derreter as pessoas? Não, não é isso. Essa chuva ácida é uma chuva onde a água possui muitos e muitos hidrogênios carregados positivamente e que vão trazer uma acidez para essa água da chuva, né? Com aquele potencial corrosivo. Então, nós temos aqui ao lado, né, e ao centro, dois exemplos básicos disso. Esse processo de lançamento de material na atmosfera, e quando esse material se junta com nuvens e cai na forma de chuva, ele infelizmente acaba corroendo estátuas, estatuetas, acaba corroendo monumentos, né? Também atrapalha em alguns casos na plantação, em algumas regiões, e assim por diante. Então, o que nós temos que identificar, né? O que nós tiramos de conclusão? Se o homem não buscar novas tecnologias no uso dos elementos, o cenário natural será cada vez mais destruído, juntamente com a saúde, não só dos rios, mares, lagos, oceanos, ar, animais, mas também do próprio homem. O progresso tem que evoluir assim como o cuidado com o meio ambiente. Depende de todos nós para que esta realidade seja alterada finalmente. Então, diante dessa mensagem e diante dessas imagens, a gente precisa despertar uma consciência de sempre buscar conhecimento, né? Através desses elementos que podem causar impactos ao meio ambiente. Vocês perceberam, né, turma, que esses elementos eles reagem entre si. Então, aquilo pode ser usado para algo bom para nós, para algo bom para o meio ambiente, ou não.
Então, quanto mais conhecimento, mais tecnologia nós tivermos, nós iremos conseguir administrar melhor esses elementos. Notem nessa imagem aqui, que é uma imagem muito forte, aliás, né, o lançamento de material aqui das chaminés da indústria. Esse material aqui, que é o gás carbônico, com outros gases, ele vai se acumular aqui na atmosfera. Quando ele se acumular, ele também vai ajudar na formação de nuvens. Quando essas nuvens voltarem, né, na forma de chuva, elas vão trazer algo ácido ou não, ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.